E essa pergunta é somente para você pensar. É possível ser crente e não ler a Bíblia? Eu pensei nisso preparando a mensagem. É possível ser um crente verdadeiro, um crente cristão, e não ler a Bíblia? A minha primeira resposta foi, não é possível. Mas aí eu pensei em algumas pessoas que não leem a Bíblia, mas são crentes. Eu falei, talvez é possível. Mas eu respondo essa pergunta da seguinte forma, fazendo uma outra pergunta. É possível um casal ser casado e não se comunicar? E a resposta é, claro que é possível. É possível marido e mulher ser casado e não se comunicar, só que serão duas pessoas infelizes. Casal que não se comunica é um casal infeliz. E se esse problema não for resolvido, o casamento vai acabar. Eu volto então ao questionamento. É possível ser um crente sem ler a Bíblia? É possível. Mas é infeliz, primeiro para Deus, que quer se comunicar com você, e também para você. E se esse problema não for resolvido, o relacionamento vai acabar. Não tem como você ser crente e permanecer sem crente, sem gastar tempo meditando na palavra de Deus. Alguém diz assim, pastor, mas eu não tenho tempo. Isso é a maior mentira. Nós temos tempo para comer, nós temos tempo para assistir filme. Não tem nenhum filme que você assista que não leve pelo menos 2 horas, 1h30 a 2 horas. Nós lemos revista, nós lemos outros livros, mas não temos tempo para ler a palavra de Deus. O problema não é tempo, o problema é prioridade. As prioridades estão erradas. Pastor Fernando, por que é que eu devo ler a Bíblia? Por 3 razões importantes, 4 razões importantes. Primeiro, para ouvirmos a voz de Deus. Todos nós precisamos ouvir a voz de Deus. E a forma mais linda e mais clara de Deus falar é através da sua palavra. Número 2, para conhecermos a vontade de Deus. Como crente, nós precisamos de saber o que Deus quer que façamos ou não quer que façamos. Nós lemos a Bíblia para conhecer a vontade de Deus. Terceiro, nós lemos a Bíblia para termos mais fé. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, que sem fé nós não teremos milagre. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E de acordo com esse texto, nós lemos a Bíblia para termos a verdadeira felicidade. Nesse ano, eu quero encorajar você a gastar mais tempo com a palavra de Deus. De que forma? Eu agradeço a Yara que todo ano, no início do ano, ela me passa a leitura diária. E é apenas uma proposta de leitura diária. E eu passo para todas as pessoas. Se você faz parte do nosso e-mail que passamos semanalmente, essa semana eu não passei nenhum e-mail a não ser esse. Tal a importância dele, que é um programa de leitura diária da palavra de Deus. Você pode usar esse programa ou fazer o que eu faço. Meu programa é muito simples. Eu começo em Gênesis e termino em Apocalipse. Eu começo em Gênesis, todo dia leio um pouquinho, daqui a pouco estou em Êxodo, e antes do final do ano, eu já cheguei em Apocalipse. Eu quero que você leia a Bíblia diariamente. Gaste tempo, faça uma resolução nesse primeiro dia do ano. Hoje é o 4º dia do ano, ainda há tempo para você. Todo dia eu vou ler 1, 2, 3 capítulos da palavra de Deus. Segunda coisa, participe de um pequeno grupo. Os pequenos grupos da igreja são desenhados para você meditar na palavra de Deus. Não é só ler, mas meditar na palavra de Deus. Toda quarta-feira após a oração, não nessa semana, mas na próxima semana, há um pequeno grupo que se encontra aqui na igreja. E nós vamos ter esse pequeno grupo toda semana, durante os períodos de pequeno grupo. Mas existem pequenos grupos que se reúnem em casas. Nós temos várias casas. E se você quer um pequeno grupo na sua casa, é só você procurar lá na mesa atrás, depois do curso, falar assim, olha, eu quero um pequeno grupo na sua casa, vem falar comigo, nós vamos providenciar um pequeno grupo na sua casa. Participe de um pequeno grupo. Esse ano será diferente. Esse ano, em vez de fazermos 6 semanas, nós dedicamos o primeiro domingo do mês. Todo o primeiro domingo, é intervalo. É a semana de nós evangelizarmos, falarmos de missões. E as outras 3 semanas é pequeno grupo. E participe de um pequeno grupo, faça parte do nosso IBMP. O IBMP é um seminário que a nossa igreja tem, que ensina por excelência
Eu pago para estudar no Fuller, mais ou menos, cada matéria, eu pago $1.500 por matéria. E eu pego esse material que eu aprendo lá no Fuller, eu trago para cá, eu consigo fazer de forma clara para as pessoas entenderem. Por exemplo, na semana que vem nós vamos começar a nossa próxima matéria do IBMP. Por 18 anos nós temos o IBMP na nossa igreja. Dezenas de pessoas já passaram pelo nosso IBMP. Eu vou pegar, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar 10 semanas a partir da semana que vem e nós vamos levar a pessoa a entender a criação, os patriarcas, a nação de Israel e o início da monarquia. Depois, por outras 10 semanas, nós vamos fazer um estudo dos profetas, desde o primeiro profeta até o último profeta. Ou seja, em questão de 20 semanas, 2 matérias, você vai conseguir a entender todo o Velho Testamento. Alguém disse, pastor, eu não consigo entender o Velho Testamento. Toda terça-feira, de 7 às 10, venha para a igreja, faça o IBMP, você vai entender o Velho Testamento. Sabe que tem igrejas que gostariam de ter o que vocês têm e não têm. E um dia vocês vão querer e é tarde demais. Aproveite enquanto você tem agora. Eu não falo isso com nenhuma ostentação, eu não falo isso com orgulho, eu falo isso para você dar valor ao que você tem na sua igreja. Gaste tempo meditando na palavra de Deus, leitura diária, pequenos grupos, IBMP, ouvindo mensagens, não faltando aos cultos. Quando você vier no domingo pela manhã, é a característica da minha pregação e de todos que pregam nessa igreja, a maioria de nós ensinamos, a nossa pregação é didática, traga caneta, traga papel, escreva na sua Bíblia, se a mensagem falou no seu coração, vá na livraria, adquira a mensagem, ouça o DVD, depois passe para outra pessoa, vamos gastar tempo com a palavra de Deus. Terceira coisa importante, e eu já estou concluindo. Glorificar a Deus em tudo que fazemos. Eu decido, nesse ano, glorificar a Deus em tudo que fazemos. Eu queria que você prestasse atenção um pouquinho, porque o que eu vou falar é um pouquinho técnico, mas não é difícil de entender, porque todo mundo aqui é inteligente. Paulo escreveu um versículo que muitas pessoas não entendem o porquê que ele escreveu. Em 1 Coríntios 10, 31, Paulo disse o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós temos que ter cuidado com o dualismo. Dualismo é, de certa forma, compartimentalizar espiritualidade. Nós temos a tendência de dividir espiritualidade e dividir as coisas entre o que é espiritual, o que não é espiritual, o que é mais espiritual, o que é menos espiritual. Quando Paulo escreveu esse versículo, ele lutava contra uma heresia chamada de gnosticismo, que era uma heresia do primeiro século, que fazia exatamente isso. O gnóstico ensinava que havia uma diferença entre, preste atenção, entre o espiritual e o físico, entre o religioso e o secular. Os monges, durante muitos séculos, aumentaram essa noção de dualismo. Aquele que vivia no mosteiro era espiritual e religioso, o que vivia entre o povo era secular. E, de certa forma, nós ainda temos essa noção de dualismo. Orar é espiritual, comer é secular ou carnal. Ter relacionamento íntimo com Deus é espiritual. Ter relacionamento íntimo com o nosso cônjuge não é espiritual, é carnal. Pregar é espiritual, ser advogado é carnal, ser médico, motorista, vendedor é secular. Paulo, nessa passagem, ele diz, tudo isso está errado. Nós não podemos viver nesse dualismo. Deus não criou dualismo. Isso era uma heresia que foi, de certa forma, trazida para os nossos dias. E nós ainda hoje vivemos nesse dualismo. Paulo, nessa passagem, diz que não há dualismo na vida do crente. Quer comais ou quer bebais. E ele diz, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amar a Deus é amar o nosso irmão. Amar a Deus é amar o nosso cônjuge. Note que até mesmo se você tiver problema com o seu cônjuge, a sua oração é impedida. O perdão de Deus está conectado com o perdão às pessoas que nos ofendem. Preste atenção e olhe para mim, por favor. Uma das resoluções que nós